Então o jejum em si, ele é uma abstinência alimentar. Então a pessoa, ela deixa de comer, e é óbvio que jejum tradicional vai envolver esse tipo de renúncia alimentar. Então o jejum é uma renúncia alimentar. Mas não, desculpa cortar a sua Pode linha do falar. raciocínio, mas e alguns falam, se eu estou jejuando o WhatsApp... Vou falar daqui a pouco sobre isso também, isso é válido. Mas o jejum tradicional, convencional, é o que a gente está tratando aqui. Só que existem outros tipos de jejum que são tão poderosos quanto o tradicional. Então, aliás, existem 3 jejuns mais poderosos que uma pessoa pode fazer. Qualquer. Aí, já comecei. Ou vai deixar para o final? Quer deixar para o final? Não, pode falar. Existem 3 jejuns mais poderosos. Um é o jejum Razon. Pastor, o que é o jejum Razon? É o jejum direcionado. Então, o jejum tradicional, Mateus 4, Lucas 4, Jesus ficou 40 dias sem comer, mas bebeu água. E o texto diz que quem que leva ele para o deserto para ser tentado por Satã? O Espírito de Deus. Jejum Razon. Ali foi um jejum direcionado. Então, o jejum tradicional, ele vai envolver abstinência alimentar, mas tem que ser direcionado também. Claro que eu posso fazer o jejum cultural. Entende? O que é o jejum cultural? É aquela cultura que você adquire de fazer jejuns semanais, mensais. É maravilhoso. Mas os jejuns poderosos, o Razon é um deles. Por quê? Porque é aquele jejum que Deus fala para você, pastor. Ariston, faça um jejum de 21 dias. Dessa forma, desse jeito. Quando você faz o que Deus manda, aquele jejum vai romper algo na nossa vida. Ele vai destravar alguma coisa, ele vai liberar alguma coisa vai acontecer. E depois a gente vai falar sobre isso. O que o jejum dos dias fazem na nossa vida? Isso aqui é profético. O outro jejum é o Tzedaká, Isaías 58. Eu acho esse texto aqui fantástico. Posso até pegar ele aqui para... Olha o que diz a palavra. Por que jejuamos? Dizem e não ouvistes? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão, e rixa, em brigas e socos brutais. Olha o que Deus está falando. Quanta gente que faz jejum, mas vive em guerra, confusão, briga, contenda. Aí ele vai falar, né? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Aí Deus fala assim, é isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Aí ele vai falar do jejum de Tzedaká. O jejum que desejo não é este. Aí ele vai falar assim, ó, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. É o jejum, pastor, que cuida do próximo e do necessitado. Aí diz assim, ó, e que deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo, dizendo, porque jejuamos. Então você percebe, esse jejum é poderoso, é o jejum que cuida do próximo. Não tem nada a ver com alimento. Tem o jejum tradicional, abstinência alimentar, mas este jejum, que é o jejum de Tzedaká, ele tem a ver com o que você faz pelo outro, porque o jejum, geralmente, ele é pessoal. Esse jejum é interpessoal. Ele toca na vida das pessoas. Aí tem um outro jejum, que a gente vai falar depois. Jejum malar. Jejum ligado aos anjos. É forte isso. Esse é forte. Que é o jejum elétrico. Nós vamos entrar aí. Um tema. Agora, o jejum tradicional, pastor, é o jejum de abstinência alimentar. Você faz uma renúncia alimentar e ali você vai definir algumas coisas, né? Então, você vai definir tempo de jejum, várias coisas que a gente vai comentar aqui. Então, o jejum tradicional é um tipo de abstinência alimentar que a pessoa faz para que ela possa usufruir daquilo que Deus tem para a vida dela, espiritualmente falando. Mas o jejum é tão poderoso que a gente vai falar de coisas aqui tremendas. Vou falar do jejum da genética, as pessoas não entendem isso. É o jejum 144. Muito forte. É forte, Brasil. É forte, Brasil. Deixa... Ó, meu irmão, compartilha aí. Muita gente precisa jejuar hoje e entrar nessa guerra. Nós estamos numa guerra muito intensa no Brasil. Eu sinto que
a igreja que não estiver orando, jejuando, vai sofrer muito. Pastor, muita gente, algo tão simples, pergunta algo quando eu falo no canal, vamos fazer jejum, e aí eles perguntam algo assim, mas como começa o jejum? Como encerrar? Qual o horário? Existe uma regra de falar assim, eu começo assim, eu devo falar isso, eu vou entregar o jejum, eu devo falar aquilo, e qual o melhor horário, ou tanto faz o horário? Não, o jejum bíblico, vamos lá. O jejum bíblico, você começa ele a partir das 18 horas, que é o começar de um novo dia. O dia não começa à meia-noite, como é no calendário gregoriano. Biblicamente, no calendário bíblico, o dia começa ao pôr do sol, a partir das 18 horas. Então, o jejum, ele se inicia às 18 horas. Aí já entra outra situação. Todo jejum que você inicia, a partir das 18 horas, você tem que iniciar como? Primeiro, definindo o propósito. Jejum tem propósito. Por que você está jejuando? Não sei. Eu quero jejuar. Meu Deus. É a mesma coisa que você perguntar para uma pessoa por que você está comendo. Eu não sei, eu quero comer. Não, comida tem propósito, jejum tem propósito. Então você está jejuando e vai definir o propósito. Você definiu o horário que você vai iniciar, ponto. Você vai definir o propósito do jejum. Qual é o propósito? Quebrar as cadeias. Libertação. Tem jejum que é de libertação, tem jejum que é de cura divina. Tem vários tipos de jejum. Na realidade, propósitos de jejum. Tem jejum que é de quebrantamento, tem jejum que é de ativação. Então você, Senhor, eu estou jejuando por esse propósito. Eu vou iniciar um jejum por esse propósito. Então, primeira coisa, definir, tá, o horário de início do jejum. A partir das 18. Definir o propósito do jejum. Definiu? Agora definiu o tempo de jejum. Como assim, pastor? O tempo. É jejum de um dia somente? É um jejum de 7 dias? 14 dias? 21 dias? 40 dias? 50 dias? 70 dias? Definiu o tempo? Porque as pessoas vão jejuar, mas não tem tempo, não define nada. Mas uma pergunta do tempo. Pode Se falar. A pessoa começa o jejum às 18 horas e entrega à meia-noite, vamos dizer, é pouco tempo? Não existe isso? Não. De 6 horas, quanto mais melhor. Quanto mais melhor, mas aí a gente vai explicar o seguinte, aí eu vou ter que... Eu ensino as pessoas a fazerem o jejum dos horários proféticos, inclusive tem um livro sobre isso, o jejum dos horários, porque tem gente que não pode jejuar de uma maneira longa, questões orgânicas, não está acostumado. Então eu falo e ensino o jejum do meat meat. Esse é um tipo de jejum. O que é o jejum meat meat? É o jejum do pouco a pouco. Você vai ritmando o seu corpo a jejuar. Não adianta. Pastor, nunca jejuei. Vou jejuar 50 dias. Você vai morrer, irmão. Você vai morrer. O cara nunca jejuou, pastor. Vai querer jejuar 50 dias? Não. Vai devagar. É o pouco a pouco, é devagarzinho, você vai começar a jejuar, e aí você vai... O que você vai fazendo? Ritmando o seu corpo. O seu corpo, ele começa a ser ritmado para o jejum. E aí sim, quando você começa a ritmar o seu corpo para o jejum, é sobrenatural. Porque o teu corpo, ele vai o quê? Se acostumando com aquilo, se adaptando ao jejum. Então, o jejum meat-meat é do pouco a pouco. Então, tem pessoas, por exemplo, que hoje não podem jejuar longamente por causa de uma questão médica, orgânica, não estão prontos, não estão preparados. Então, a gente vai falando, não, vamos fazer um jejum de 3 em 3 horas. Então, vamos colocar, ou de 2 cargas horárias de 3, das 18 até as 21, das 18 até a meia-noite, são 6 horas. Esse jejum tem um significado, que a gente vai falar depois. E vou mostrar para vocês. Aliás, é um jejum poderosíssimo. Existe um poder do jejum nos horários proféticos. Então, você vai iniciar o jejum a partir das 18 horas. Melhor dia para iniciar o jejum? Geralmente, existem 3 dias principais, e aí eu vou falar depois, mas terça, quinta e sábado. São dias que a gente fala de unções maiores no mundo espiritual para jejuar. Uma unção, é como se fosse vamos colocar assim, esses dias eles carregam uma porção dobrada.
O sétimo, uma porção setupla. Terça e quinta dobrada dos outros dias. Então depois você vai explicar Vou por explicar. Só tô dando uma palhinha. Vai caçando. Cadê os sugadores de unção? Aleluia. Por quê? Tudo isso tem explicação. Não tô aqui falando, né, por falar. Vou te explicar. Então, você definiu o início. Quando que vai ser? Vamos colocar. Ó, vai ser tal dia, eu quero começar. Tá, definiu? Então, já sabe o horário, às 18 horas. O dia, qual é o propósito? Propósito, pastor, vai ser por tal coisa. Ou são vários propósitos. Pode ser múltiplos propósitos? Pode. Tá, definiu? Tá, quanto tempo? Ah, pastor, eu vou fazer de um dia só. Não, 3 dias. Não, 7 dias, pastor. Tá, definiu? Tá, que tipo de jejum? Qual é o tipo? Porque aí vai entrar uma questão. Existe o jejum total, sem abstinência de alimento e de água. Água também é alimento, mas abstinência de água e comida. Esse jejum no máximo tem que ser de 3 dias. Porque não se pode ficar sem beber água mais do que 3 dias, pastor. E aí é uma questão médica, aí o seu corpo começa a entrar os órgãos em múltipla falência. Então, jejum prolongado de 3 dias, total até 3. Passar disso já tem que ser um jejum total, mas parcial, né? Vamos colocar assim. É aquele jejum que você faz, sim, ele prolongado, mas só com abstinência alimentar. Tem que beber água. Aí é o jejum à base de água. Você já fez jejum assim? Com água, só com líquido. Só com líquido. Quanto tempo? Já fiz 14 dias. Então, eu quero fazer 21 dias. 21 só dias. Na água. Maravilha, vai desatar coisas. Vou te explicar o que isso vai liberar na tua vida. Meu Deus, estou sentindo a presença. Eita glória. Labacadarabadá e aleluia. E falar de jejum, irmão, a gente já começa a sentir já a glória. Jejum, pastor, prolongado, ele é muito poderoso. Só que total tem que ser até 3 dias, sem água e sem comida. A partir de 3 dias tem que ser um jejum total, mas no sentido assim, a base d'água. Porque aí a pessoa ela não pode ficar muito tempo sem beber água. Então, 14, 21, 40, 50, 70 dias tem que ter água. Tá? O parcial é aquele jejum que é o que eu vou ensinar. É o jejum de 3 em 3 horas. É um jejum que é parcial. Você deixa de comer algumas coisas, né? De fazer algumas coisas. E tem aquele jejum que eu falo que é seletivo. Então tem o total, sem comer, sem beber. O parcial, você fica sem comer, mas bebe água. E tem também o seletivo, que é aquele jejum que você seleciona. Igual o jejum que não é jejum, tá? Vou explicar isso. As pessoas confundem a dieta de Daniel com o jejum de Daniel. Nesse livro aí, cadê o livro de alimentação? Esse aqui, ó. Aqui eu vou falar de mudança alimentar, não é jejum. Os pastores falam assim, vamos começar a campanha dos 21 dias de jejum de Daniel. Qual é o propósito? Como que é esse jejum? Não é o jejum que você vai comer só frutas, verduras, leguminosas, hortaliças. Ele não fez jejum de 21 dias assim. Isso foi mudança alimentar, foi uma dieta que ele fez. Entende? Por quê? Porque a comida do rei naquela época era ritualizada e não era kosher. O que é a comida kosher? É a comida judaica, apropriada para um judeu. Eles não comiam aquilo que dava na mesa do rei. Então ele diz para o chefe, né, Aspenaz, ele fala, o chefe dos eunucos, permita que durante 10 dias eu coma só verduras, legumes. Faça um teste. E aí aqui eu ensino, inclusive nesse livro, esse livro é tremendo. Porque, pastor, só na mudança, não estou falando nem do jejum, tá? Só na mudança alimentar, 5 dons são liberados. 5 dons. Quando você ritma o seu corpo já para uma postura de mudança alimentar, 5 dons são liberados. Isso aconteceu na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu falo que é o portal 4 da mudança alimentar. É o desafio, né? Você pega 4 pessoas, começando por 10 dias, para fazer uma mudança alimentar. Você vai ver o que isso vai desatar. Só que aí 21 dias, está lá em Daniel capítulo 9, capítulo 10, ele vai fazer o jejum. Então, jejum seletivo. Vamos colocar, você pode fazer essa mudança alimentar em formatação de jejum, mas é um jejum seletivo. Então, eu não vou comer carne.
nem carne vermelha, nem carne branca. Eu não vou comer nada disso. Eu não vou tomar café, eu só vou comer... Um exemplo, você seleciona o que você vai retirar. Não vou tomar refrigerante, não vou tomar nada disso. Tá, beleza, jejum seletivo. Seria mais um jejum ligado à mudança alimentar. A pessoa pode escolher, total, 3 dias no máximo, gente. Sem comer, sem beber. Parcial, geralmente, tá ligado aí à abstinência alimentar, mas você bebe água. Seletivo, aí você tira algumas coisas do seu cardápio alimentar. Então, por exemplo, eu vou jejuar café. Eu não quero tomar café durante um tempo. Refrigerante, açúcares. Nossa, tem muita gente hoje fazendo muito jejum De açúcar. retirando o açúcar, né? Mas a pergunta é, existe diferença de assim, um é mais forte do que o outro, é tudo igual? Não. Desses 3 jejum? Ou o total? O mais forte é o jejum de abstinência total de alimentos. E vou explicar o porquê. Hoje, cadê o livro? Tá aí? Isso aqui? Deixa eu aproveitar para divulgar nos livros, que faz parte. Fala o nome, né? Que, esse é o primeiro que você pegou, ativando os dons na alimentação. Tá aí na tela, Moisés? Esse aqui é a batalha espiritual na alimentação. Aqui eu falo sobre a questão... Deixa eu colocar aqui para às vezes o pessoal, né? O pessoal fala assim, pastor, mas por que o jejum é tão poderoso? Porque você deixa de se alimentar de determinados alimentos que estão nos corrompendo. Inclusive geneticamente. Qualquer dia a gente tem que fazer um podcast só sobre alimentação. Olha só. O alimento hoje, pastor, tem um alimento T. O que é o alimento T? Transgênico. É o alimento que está modificando a gente geneticamente. Glúten, carboidratos, dependendo do alimento, tá ligado à alimentação T, ela é um triângulo, né? Tem o símbolo de um triângulo, que está ligado a um grupo de senhores, e tem o T, transgênico, é um alimento mutacionado geneticamente. Quando você come aquilo, você vai mudando também geneticamente. Estamos sendo mudados geneticamente. Isso é até uma preparação para a adesão da marca da besta lá na frente. Mas por qual o propósito? Veja só, quando você vai fazer uma cirurgia, você não é preparado a nível alimentar e de jejum para fazer aquilo? Então o corpo, ele precisa dessa mudança, né, de alimento. E o que eles estão fazendo? Mudando a alimentação dos seres humanos. Para preparar, tá mais fraco o corpo. Porque essa alimentação, ela mutaciona, ela te corrompe. Ela não deixa você ser aberto para o espiritual. Hoje tem muitas pessoas que não conseguem enxergar o mundo espiritual, ouvir o mundo espiritual por causa da alimentação. Então, pode perceber, quando você jejua, como que você fica? Sensível. Por quê? Mas por que eu fico sensível? Porque você está deixando de comer alguns alimentos que estão bloqueando você para o espiritual. Então, transgênico, agrotoxicado. Tempo do presidente aí, do antigo presidente, foram liberados mais, não sei nem um percentual, mas vários agrotóxicos na alimentação. Gente, agrotóxico é complicado. Então, alimentação ultraprocessada nos bloqueia. Alimentação híbrida. E tem um detalhe, por exemplo, eu sempre ensino isso, tá? Você já comeu o Chester de Natal? Já. Gostoso? Eu acho que eu achei bom, agora não lembro. Tá chegando o tempo do Chester. É cultural, né? Tá chegando, cultural. acho que depois do que eu vou falar aqui, meu Deus. Tá, mas o Chester é uma alimentação híbrida. O que é alimentação híbrida? É a alimentação que é de misturações genéticas de aves. Você já viu frango? Do Chester? Não. Você nunca vai ver, porque não existe. O frango vivo. Você vê o franguinho lá, né, que você vê na sua mesa, que fala, gostoso. Assadinho. Só que você nunca viu o frango, porque não existe. O Chester, ele é uma combinação de 11 espécies de aves. 11, pastor. Feito em laboratório. Feito em laboratório. E isso carrega um problema, porque Deus disse, não fará cruzamento de espécies. Só que isso vem para a nossa mesa e isso está mudando a gente. Então, quando você jejua, isso já é quebrado. Quando você muda a alimentação, isso já é
Sou seletivo. Aí eu também começo a ser seletivo na minha alimentação. Eu já não posso comer as mesmas coisas que eu comia antes. E aí eu fico aberto. Aí entra o que a gente fala da alimentação profética. Você começa a ficar aberto para o espiritual. Hoje tem muitas pessoas, pastor, bloqueadas. Inclusive, nós temos uma glândula que está ligada ao nosso sistema endócrino. Ela fica aqui atrás. Os ocultistas falam que é aqui, né? Eles até ungem, fazem todo o ritual. Mas na realidade é que assim, aqui vai sair aqui, vamos colocar assim. É uma glândula que nós temos, ligado a uma questão endócrina. Essa glândula, ela quando calcificada, e a alimentação calcifica, ela está ligada ao profético, ao mundo espiritual. Bloqueia a pessoa não consegue ouvir, enxergar. Pineal. É a glândula pineal. Pineal. A pineal, que eu chamo de glândula profética. Pastor, mas isso não é ocultismo? Querido, foi o ocultismo que fez a glândula ou foi Deus? Isso que eu queria entender. E eu não sei você, mas a pessoa quando tem visão aberta, ela vê com os olhos físicos o que é espiritual. Ué? Ou não? Pessoal que vê, vocês que estão nos assistindo aqui nesse programa, quando você teve visão, não foi com os olhos físicos, mas você enxergou o espiritual? Eu posso estar aqui agora e com os olhos físicos ver um anjo do Senhor aqui dentro. Mas por que isso? Por causa da glândula pineal. É uma glândula profética ligada ao seu córtex cerebral que possibilita você estar linkado. O nosso corpo é uma antena interdimensional. Então ele está ligado ao mundo espiritual através do nosso corpo, glândula pineal. Quando essa glândula ela está em funcionamento adequado, ela te ativa para o espiritual. E como calcificam a glândula? Isso aqui é escola profética. A gente tem uma escola profética que eu falo mais sobre isso. Através ela calcifica, né? Ela bloqueia essa glândula. Alimentação corrompida. E o jejum, o que ele vai fazer? Ele vai descalcificar. Aí a pessoa, meu Deus, eu tive uma visão. Senhor, eu tive um sonho profético, pastor. Por causa o quê? O que o jejum vai fazer? Um detox genético. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Jejum, ele é poderoso e ele tem um motivo para ser. Tá? Então, a gente tá falando de... Vamos lá, vamos voltar aqui. Falando da alimentação... Que o Daniel fez a alimentação, né? Não foi um jejum, né? Não foi um jejum. O pessoal fala, Daniel, vou fazer 21 dias. Capítulo 2 é dieta. Daniel 9 e 10 é o jejum de 21 dias. São coisas distintas. Mas ele comeu o quê no 21 dias? No jejum de 21 dias não fala. Que alguns falam de que é a verdura. Não, quando é o mas não 21. fala onde que tá isso. Não tem isso. Daniel 1, capítulo 1, sim. Ele faz uma mudança alimentar em que ele come verduras. Daniel capítulo 9 e 10 lá, que ele vai pedir para Deus trazer revelações sobre profecias de Miahu de Jeremias, ele não tem nada falando que ele fez um jejum de hortaliças, verduras, leguminosas, não tem nada disso. Mas você pode fazer um jejum seletivo, que você tira carnes, por um tempo também, porque não vem me falar que carne... Ai, faz mal. Tem um monte de coisa que faz mal também, queridos. Carne, aliás, pastor, é um segredo. Tá? A melhor carne que tem é a carne de boi magro tratado com capim. Melhor, porque hoje também mas como vai achar esse boi? Nas chácaras por aí tem, nas fazendas. Só que tem um detalhe. Carne é necessário. Por quê? Porque a carne, ela tem cota, todos os dias precisamos de cota de proteínas. Vou até ensinar isso esse mês. Nós vamos ter uma série da escola Tezuná, que é alimentação ativacional, em que eu vou falar sobre a cota de proteínas na batalha espiritual. Existem batalhas, pastor, que a gente não vence com jejum. Tem batalhas que você vence com carne, cota de proteínas. Essa daí é boa. É boa. Por exemplo, em Pessa, você tem que comer carne. E o que eles falam para comer na Páscoa católica? Na Páscoa? Não pode comer o quê? Não pode comer carne. Não, eles falam que não pode comer carne. Mas como que eu não posso comer carne? Eles comem peixe. Deus manda comer carneiro assado. E o que é carneiro assado? Cota de proteína.
Aí você vai falar assim, mas por que eu tenho que comer carneiro assado em Pêssega? Porque no mês, é o mês de Abib, geralmente está ali Abib, Nissan. Qual que é a entidade regente do mês? Ares, o deus da guerra. Então em Pêssega se come carne, porque pode perceber, quando você come carne, você tem mais sustentabilidade, você está mais firme para lutar algumas guerras. Agora, não é qualquer carne, né, queridos? Então isso é muito espiritual também. Tudo é espiritual nesse sentido. Porque quem que fez a carne? Foi Deus, queridos. Foi Deus que liberou alimentos. Verduras é excelente, carnes também. É que hoje está tudo modificado. Aí é uma outra questão. Então o jejum tradicional é o jejum que você faz total, parcial ou seletivo. O seletivo pode ser até o jejum de hortaliças. Você tira alguma coisa do seu cardápio. O parcial, geralmente, ele é a base d'água. O total, sem água e sem comida. Você pode fazer, por exemplo, eu vou jejuar total, pastor. Vou jejuar na terça. Aí na quarta eu como, vou jejuar na quinta. É aquele jejum intercalado. Você faz o jejum na terça, total, sem água, sem comida. Na quarta você come, na quinta de novo, e assim sucessivamente. É o jejum intercalado, mas ele é total. Se for jejum total ininterrupto, máximo de 3 dias. O jejum parcial, você pode fazer ele à base d'água, mas sem comida. Aí você pode fazer 3, 7, 14, 21 dias, 40 dias, 50 dias, 70 dias. E o jejum seletivo, você tira algo do seu cardápio, tá? Então esse jejum, o senhor me fez a pergunta seguinte, qual a diferença, né, de um para o outro? Qual que é mais forte? É que a diferença é o nível de renúncia. Quanto maior a tua renúncia, maior é a liberação do eterno para a tua vida. Concorda? A pessoa que faz um jejum seletivo, ela está comendo alguma coisa ainda, mas e a pessoa que faz um jejum total ou parcial? Que só está à base d'água. A renúncia é maior. A entrega é maior. Quanto maior a entrega, maior é a liberação de Deus na tua vida. É uma questão de postura jejuacional. Pastor, quer dizer que o jejum seletivo, ele não é poderoso? Ele é, às vezes pode ser até mais poderoso dentro de um prisma direcional. Se Deus falar assim para você, faça um jejum durante 21 dias seletivo, tira tal coisa. Esse jejum vai ser poderoso, porque Deus está direcionando. Diferente do jejum cultural. Eu estou jejuando 40 dias porque eu aprendi que eu tenho que jejuar 40 dias. Deus não me direcionou, mas eu quero fazer. Perfeito. Vai desatar alguma coisa. Mas é diferente do jejum direcional. Lembra que eu falei? Os 3 mais poderosos tipos de jejum? O Razon. Você pode fazer um jejum tradicional direcionado. Vai ser extraordinário. Como você pode fazer um jejum seletivo, que também vai ser, né, no caso, tá ligado ao tradicional, mas vai ser extraordinário também, mas é o direcional. Agora, eu tinha cultura de jejuar, por exemplo, eu jejuava sempre. Não era porque Deus me mandava, no sentido assim, eu tenho que... Não, era a cultura bíblica. Agora, você tem uma base ali, Deus não fala para jejuar? Fala. Aí a gente jejua. Mas quando Deus chega e fala assim, Rogério, jejua 40 dias. Você já teve algum pedido, Senhor, pedindo um jejum grande? Já fiz de 40. Antes de voltar para a internet, eu fiz de 40. Foi esse jejum que desatou 40 de novo. A minha água... volta para a internet foi depois de um jejum de 40 dias, com a igreja ainda. Coloquei a igreja toda. Você ficou direto só na água? Não, foi um jejum... Peraí, não foi na água não. Foi um outro tipo de jejum.